Olá pessoal, queridos alunos da rede UniFTC de ensino. Vamos fazer aqui mais um vídeo de nossa disciplina Teoria Geral do Processo. Hoje focado na unidade 2, visando a atividade avaliativa. E basicamente a gente vai focar aqui em 4 temas, dos quais eu julguei mais importantes. O tema advogado, depois jurisdição, competência e ação. Tá certo? Bom, primeiro ponto. Visando a atividade avaliativa, o que a gente tem que destacar sobre o tema advogado é o Estatuto da OAB. Não tem como você saber informações acerca desse tema sem a leitura do Código da OAB. E eu vou destacar logo o artigo 1º, aquele que fala das atividades privativas da advocacia. Lembre sempre, que a postulação em órgãos do Poder Judiciário, consultoria, assessoria e direção jurídica são atividades privativas do advogado, com exceção do juizado especial até 20 salários mínimos, que é o jus postulante. Você pode, como parte civil, pessoa física, e sem o advogado, a não ser, isso é restrito. Além dessa consideração importante do artigo 1º, lembre-se daqueles requisitos que nós falamos para ser advogado, estão lá presentes também no Estatuto da OAB. Cuidado, porque são questões que às vezes pegam a gente, mas no artigo 8º nós temos elencado todos os requisitos para você ser advogado. Lembrando sempre de observar também o artigo 7º, que fala sobre as prerrogativas, são aqueles direitos do advogado e devem ser respeitados por todos aqueles que fazem parte do processo, tá bom? Bom, algo bem focado nesse tema e que pode ser um objeto de questão, tá? O que é que acontece? Artigos 27 a 30 do Código, aí sim bem focado a nível de questão, O que é que tem nos artigos dos 27 a 30? As incompatibilidades e impedimentos. Isso aí é algo que a maioria das avaliações nos pede, nos exige, Então veja bem, quando se fala de incompatibilidade, é proibição total e impedimento parcial. No artigo 28 do Estatuto, nós temos o que? A incompatibilidade, que é a proibição total. Cuidado quando se fala em proibição total, é porque não pode exercer advocacia com aquelas profissões. Então eu chamo a atenção porque de repente isso pode ser objeto de questão. Nós sabemos que chefe do Poder Executivo, membros da mesa do Poder Legislativo. Eu já falei quem é a mesa do Poder Legislativo. O presidente da Câmara, primeiro secretário, segundo secretário, é a mesa. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, ocupante de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, ocupante de cargo ou funções vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Judiciário, ocupantes de cargos ou funções diretamente ou indiretamente ligadas à atividade policial, militar de qualquer natureza na ativa, ocupantes de funções que tenham competência de lançamento, pessoal que mexe com tributos, arrecadação, contribuição, gerência e direção de instituição financeira, inclusive privada. Isso aí, galera, é proibição total com a advocacia. Você não pode exercer isso em conjunto com a advocacia. Agora você vai ter aquela exceção que eu falei, que nós vamos acabar implicando quando diz respeito a o pessoal que atua na direção e chefia de órgãos jurídicos também. Lembra disso. Ian, direção não é compatível com a advocacia por conta de influência. Agora, o que é que nós temos aqui? Artigo 29. Procurador-geral, advogado-geral e defensor-geral da administração pública. Ele não pode exercer esses cargos ao mesmo tempo que com a advocacia. Agora, você pode ser assessor jurídico de um município e pode ser advogado ao mesmo tempo? Pode, eu já dei esse exemplo. O que você não pode é ser procurador-geral e advogado privado ao mesmo tempo. Isso é proibido pelo artigo 29 do Estatuto. Lembrando que o artigo 30 vai trazer aquela proibição parcial, Os servidores da administração direta ou indireta, que não tem esse tipo de direção ou que exerce função de arrecadação,
contra a Fazenda que o remunere, os membros do Poder Legislativo, ou seja, os vereadores, contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresa pública, né? Então lembra disso. E não se inclui nas hipóteses desse ensino os docentes de curso jurídico, né? O cara é professor, não tem nada a ver nesses impedimentos. Agora, foca bem no artigo 28, que é proibição total, e no 30, que é proibição parcial. Então, a nível de prova, dê uma lida generosa nesses artigos, porque isso é sempre objeto de questão, tá bom? Passando agora para jurisdição, né? Jurisdição e competência. Jurisdição é dizer o direito, e a gente viu isso. A gente viu isso de uma forma muito clara, muito bem detalhada. O que é eu destaco de jurisdição? Além de você saber o conceito de jurisdição, é bom você dar uma retornada, não apenas no material, mas na doutrina, naquelas hipóteses de quem julga o quê? Quem é que diz o direito? Juizado especial, Lei 9.099, ele faz o quê? Ele julga o quê? Jurisdição civil, que está dentro da jurisdição comum, não é isso? Aquela questão da Justiça do Trabalho. Lembra que a Justiça do Trabalho é uma justiça especial, assim como a Justiça Eleitoral, assim como a Justiça Militar. Lembre também acerca do segundo grau. Lembre quem é, por exemplo, juizado especial, quem é que faz o segundo grau, a turma recursal. Ao passo que quando eu tenho um caso da Justiça Comum, segundo grau é o Tribunal de Justiça. Muito cuidado com isso, tá certo? Muito cuidado. Ainda dentro dessa estrutura do Poder Judiciário, que tem aquele organograma, lembre-se que existem as instâncias superiores, STJ e o STF. STJ, guardião da matéria infraconstitucional, ou seja, lei federal abaixo da Constituição, e o STF, guardião da matéria constitucional. Eventual recurso para o STF só tem um condão de apreciar tema constitucional. Cuidado com isso, muito cuidado, tá bom? Ainda dentro desse tema da estrutura do judiciário, eu chamo sua atenção para possíveis questões relacionadas a essa divisão da justiça, né? Entre justiça comum, justiça especializada. Galera, causa comum é juiz civil lá comum. Justiça do Trabalho julga as causas de cunho trabalhista. Nós explicamos muito bem isso. Cuidado com a competência do juizado. E aí eu já vou dar uma misturada aqui em jurisdição e competência. A jurisdição ela pode ser relativa, a competência ela pode ser relativa ou absoluta. Na competência relativa, varia em razão do quê? Do valor da causa ou do lugar. Já na competência absoluta, você tem algo que é muito importante lembrar, a competência em razão da matéria. E quando a competência é em razão da matéria, ela não prorroga. Então, um juiz incompetente em razão da matéria não pode decidir causa, é nulo. Lembra muito bem disso. Lembre que no juizado, por exemplo, a competência é determinada em relação ao valor da causa. O teto é 40 salários mínimos no juizado estadual. No federal, 60. Muita gente boa confunde isso e erra, tá bom? Ainda dentro desse tema, cabe lembrar a jurisdição voluntária, jurisdição contenciosa. Quando eu não tenho a lide nas definições de Carnelucci, eu vou ter a jurisdição voluntária. Quando os autos têm lide, nós temos a jurisdição contenciosa. Cuidado com isso, muito cuidado, né? Uma outra coisa de Ministério Público, mas cuidado com o trabalho do MP. O MP não diz direito, MP não é órgão do judiciário. Porque quem é que exerce a jurisdição? São os órgãos ali que estão naquela estrutura. O MP é uma instituição autônoma, o MP ele tem uma capacidade postulatória, uma capacidade de parecer, mas Ministério Público, promotor não decide, promotor não diz direito. Cuidado com isso, muito cuidado em questões. Do ponto de vista ainda do tema competência, o que é que eu chamo a atenção? Cuidado com as questões que podem vir a aparecer
com competência em razão do local. Nós temos aquela sequência de artigos do CPC 15 que falam sobre competência em razão do local. Eu preciso aprender, decorar tudo? Não, mas você tem que ter uma base de que a competência em razão do local ela varia e como é que funciona. A regra geral, né, no processo civil, a gente já viu que é o foro do réu, mas existem algumas especificidades. Fique de olho nessas especificidades, tá certo? Lembrando a vocês que é preciso um trabalho em cima de conexão e continência, artigos 103 e 104 do CPC. Quando é conexão, duas ou mais ações que é comum objeto ou a causa de pedir. Quando é que é continência? Duas ou mais ações, quando tem identidade entre as partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma pode ser mais amplo, abrange os das demais. Então, muito cuidado com isso, tá certo? A ação foi o último tema, o tema que a gente viu em derradeiro, além ali de atos. Atos é algo mais simples, está mais dentro da realidade do que a gente falou por último, então vocês ainda estão mais frescos. E inclusive atos, da mesma forma que os casos de competência em razão do lugar, não tem jeito, é letra de lei, tem que ir para o código. Mas no que tange a ação, lembre-se basicamente, né, das teorias da ação, aquelas teorias, lembrando que a gente adota a teoria eclética, que envolve as condições da ação. Lembre quais são as condições da ação, que estão lá no artigo 17 do CPC, interesse de agir, legitimidade. O que é interesse de agir, necessidade e adequação? Vamos dar uma lida. O que é legitimidade? Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Muito bem. Como é que isso pode ser cobrado? Cuidado com os casos concretos, porque alguns casos concretos pode querer saber de você o que é essa legitimidade e se a pessoa que está pedindo é ou não legítimo. Lembrando também dos elementos da ação. Os elementos da ação, partes, causa de pedir e pedido. Então, isso aqui que eu fiz agora foi um destaque que merece ser observado pelos senhores e o foco de vocês vai ser em cima disso. O nosso objetivo aqui não é esgotar a matéria, porque isso aí quem vai fazer são os senhores, por meio da doutrina, mas só apenas gerar esses apontamentos para que vocês possam estar estudando de forma focada. Um forte abraço, espero que tenha ajudado, espero que isso ajude nos estudos de vocês, bem como nas questões que irão para a AV2. Meu muito obrigado a todo mundo, forte abraço e até a próxima. Vamos encerrar aqui esse nosso vídeo.